Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco a urgência para um projeto de lei que aumenta as penas para o crime de falsificação de bebidas. O texto estava em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça desde 2007 e aumenta as penas para o crime de falsificação de bebidas, que passaria aí de 4 a 8 anos de reclusão para 6 a 12 anos. Justo agora, né, Pedro? Coincidência, né? Pois é. Eu acho, Luísa, que tá um bocado cedo para a gente entender o que está acontecendo. Eu vou querer passar logo para a Flávia, que tem lido um bocado sobre esse negócio também. Está um bocado cedo para a gente entender o que aconteceu. Ao que tudo indica, a gente não está vendo o que está acontecendo não é adulteração de bebida. Quer dizer, não é você pegar a bebida de verdade e misturar com alguma coisa tipo meio a meio. O que está acontecendo mesmo é uma fabricação em quantidade de bebidas falsas. Tem circulando uns vídeos super interessantes pela internet. Ontem eu botei aqui para a gente assistir no vídeo. São vídeos apócrifos, obviamente não é inteligência artificial, de cenas dentro de uma fábrica de fundo de quintal, e um troço é bem impressionante. Tem garrafa de Smirnoff, tem garrafa de Absolut, tem garrafa são duas vodkas, né? Tem dois modelos de garrafa de gin, são dois gins ingleses, Beefeater e Tanqueray. E tem garrafa de Johnny Walker Red Label, o whisky blender escocês de 8 anos da Johnny Walker. E é um troço um bocado impressionante, porque essas várias garrafas são encaixadas lá num troço, desce umas mangueirinhas, enchem elas, eles têm rolos e rolos e rolos de etiquetas com as marcas para botar, tem caixas e caixas e caixas de garrafas, que são as garrafas dessas bebidas. Não sei se originais, não sei se falsificadas, mas o formatinho, o desenho, as marquinhas, os autorrelevos que essas garrafas todas costumam ter. E o troço tem, inclusive, equipamento de você selar a garrafa. Quer dizer, o troço são diversos filmes na vertical, capturados pelo celular de alguém em algum lugar, de garrafas e mais garrafas e mais garrafas de uma máquina de falsificação como é que chama? De bebida alcoólica. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, porque eu acho que isso não está muito explicado. A gente estava, inclusive, discutindo na nossa reunião de pauta. Tem uma coisa que talvez não esteja explicado o suficiente para a maior parte das pessoas. Como é que é o processo de você destilar álcool? Destilação e fermentação são coisas diferentes, né? Você pega qualquer coisa que fermente. Pode ser batata, pode ser milho, qualquer cereal fermenta, cana-de-açúcar. Você pega qualquer coisa que fermente. Essa fermentação já dá uma coisa que é intoxicante, que é, digamos assim, alcoólica. Você tem um pré-álcool ali, algum tipo de álcool. Existem bebidas fermentadas que nós bebemos. Vinhos e cervejas são, evidentemente, as mais comuns, mas tem cidra, que é um fermentado de maçã. Você tem muitos fermentados diferentes. Para você ter uma bebida destilada, aí você tem um segundo processo, que é o processo de destilação. Você começa com essa bebida fermentada. Aqui no Brasil, a maneira mais fácil de você começar com uma bebida fermentada é fazer um fermentado de suco de cana. A cachaça é um destilado de cana-de-açúcar, né? Assim como o rum. Então, você começa com essa bebida e aí você vai aquecendo esse negócio numa determinada pressão, tal, você processa, ou você faz o processo de destilação. Aí, Luísa, começa a evaporar. Essa evaporação, o ponto de ebulição dos álcoois, existe mais de um álcool, né? O ponto de ebulição dos álcoois é anterior ao ponto de ebulição da água. Então, esse líquido fermentado tem muito de água e tem muito de álcool. Aí você precisa separar essas coisas. Você vai lá e começa a fazer, você vai aquecendo até que tem um determinado momento que começa a evaporar um álcool. Esse primeiro álcool que evapora é metanol. Ele é barbaramente tóxico. Numa quantidade muito pequena,
pode te ferrar para sempre com a vida. Ferrar para cacete o seu fígado, pode te deixar cego. Aliás, cegueira por conta de intoxicação com metanol. É uma coisa que acontece com frequência e pode te matar. E mata com frequência. Então, o primeiro destilado que sai é o metanol. Você tem que jogar fora. E você joga fora. Todo mundo joga fora. Qualquer empresa que faz cachaça, qualquer empresa que faz vodka, qualquer empresa que faz gin, qualquer empresa que faz vinho, whisky, qualquer empresa que faz qualquer bebida destilada, produz metanol. E você joga esse troço fora. Aí você continua o processo de destilação e vem o etanol, que é um álcool de melhor qualidade. E aí tem diversas características, como você faz uma bebida, como você faz outra e tal. O que provavelmente aconteceu o que provavelmente aconteceu? Isso aqui é um chute químico, não é uma afirmação sobre o que aconteceu nesse processo. Isso é uma fabricação de fundo de quintal, uma empresa que provavelmente não tem os cuidados necessários para fazer qualquer bebida alcoólica destilada. Eles não cortaram o suficiente da primeira leva, que é essa primeira leva que é o de metanol. Então ficou algum metanol misturado com o etanol dessa bebida falsificada. Por quê? Porque é uma produção de bebida falsificada feita sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de fiscalização, possivelmente sem nenhum químico responsável, sem ninguém com pleno domínio das técnicas para produzir aquele negócio. E aí distribuiu. E algumas dessas muitas garrafas falsificadas, elas foram parar em bares que estão sendo vendidas e as pessoas estão bebendo. Deixa eu falar aqui de um ponto que eu acho que é o ponto-chave aqui, é o seguinte. Tem que ter sido uma produção imensa de garrafas de bebida falsificada para algumas delas estarem com metanol. Algumas delas estão com metanol, a maioria possivelmente não está. E, no entanto, continua sendo uma bebida de terrível qualidade, que está sendo vendida ali a R$35, R$40 a dose, porque é isso o preço, né? De uma dose de uísque, uma dose de gin, talvez uma dose de vodka boa seja um pouco mais barata do que isso. Mas São Paulo, no Rio de Janeiro, é por aí, R$35, R$45 a dose. Isso é uma bebida muito vagabunda, muito ruim, que está sendo vendida a rodo. Em tudo quanto é bar. Gente, e já tem casos no Nordeste. Tem um ponto aqui, Flávia Tavares, você me permita fazer, eu já vou passar a palavra para você, deixa eu fazer uma coisa aqui, um comentário aqui, que eu acho que é um comentário importante. Essa conta é de Tarcísio de Freitas. Essa produção dessa quantidade de bebida falsificada está acontecendo no estado de São Paulo e do estado de São Paulo está sendo distribuída para o Rio de Janeiro. O governador Tarcísio de Freitas está dizendo que não tem nada a ver com o PCC. Talvez ele tenha informações que nós não temos, ou seja, tem um segundo grupo de crime organizado operando em São Paulo, então, se não é o PCC, é outro. E um grupo poderoso, né? Porque essa venda foi muito grande, né? Que está distribuindo a rodo. Vejam, gente, eu sou um bebedor de uísque. A Flávia também é. Eu só posso beber em casa. Pois é. Eu só posso beber em casa ou beber bebida que não é... Que o uísque que eu costumo beber em bar é Johnny Walker. Eu adoro. É um uísque bem correto, bem ok, bem bacana. Adoro. Não dá para beber Johnny Walker, entendeu? Ou seja, só deve dar para beber aqueles uísques com aqueles nomes escoceses impronunciáveis, Flávia, que são os puro maltes. Que aí, ou seja, ou você bebe pagando 60, 70 pratas a dose, eu vou ficar bebendo em casa, porque as garrafas que estão lá em casa de Johnny Walker Black, Flávia, pelo menos eu comprei a tempo suficiente para acreditar que aquilo é Johnny Walker e veio da Escócia. E olha, eu não queria semear a discórdia não, mas acho que esse é o momento de vocês cobrarem o Gabriel Azevedo, que prometeu uma caixa de uísque mineiro, né? Então... Esse deve ser de boa procedência esse aí também. Eu acho, né, Gabriel, pô...
Eu confio no Gabriel, mas até resolver esse imbróglio do metanol, eu não confio na procedência de mais nada, você quer saber? Nem dos uísques que eu tenho na minha casa. O fato é que, seguindo o nosso papo de ontem com o professor Prando, quando eu ganhar na Mega Sena a partir das minhas cotas duplas no bolão, eu pretendo só beber Macallan, mas até lá eu também vou de Jameson e de Johnny Walker, são os meus dois que eu consigo bancar. Mas vamos lá. Não, eu acho que tem alguns pontos, eu acho essa tua explicação sobre o processo da destilação e da falsificação e tudo mais muito importante. Eu acho que vale a gente pontuar, como a Luísa já grifou no abre aqui, né, do programa. Este não é um problema novo, ele não é um problema... Veja, o metanol mas a falsificação de bebidas não é uma coisa nova. É um problema muito antigo, ele é da mesma família do contrabando de cigarro, certo? Então, assim, desde que existe esse mercado de álcool, existe falsificação, adulteração, e principalmente em bares mais populares, em lugares fora do circuito dos jardins, né? Porque vamos combinar que boa parte do tamanho dessa repercussão passa pelo fato de que fechou bar na Alameda Lorena e que claro que se tivesse morreu gente, tem gente cega, e morreu, né? Claro. gente. Não, perfeitamente. Não é só mas, assim, por conta de estar nos jardins. Não é só, mas isso ajuda. Uhum. Isso ajuda a dar uma outra proporção ao caso. Eu concordo com você que não é só. É muito grave o que está acontecendo. Mas o que eu quero dizer é que o problema extravasou ali da pessoa que já está bebendo bebida adulterada a vida inteira no boteco de perifa e compra a garrafa sabendo, o dono do bar sabe, o consumidor sabe, todo mundo sabe, né? É um problema, é a mesma coisa do cigarro, a pessoa sabe que está comprando cigarro roubado, né? Quando compra na banquinha do camelô ali. Então, enfim, é um problema antigo. O que é novo, né? É essa dúvida de como a gente chegou a essa proporção dessa mistura com metanol e o quão espalhado isso está, né? Se foi uma coisa pontual, então se foi um erro em uma destilaria clandestina que misturaram sem querer, que deixaram passar o metanol na fase que ele devia ter sido separado e etc. E isso vai se esgotar rapidamente, apesar da imensa tragédia que representa, vai ser algo restrito a esse lote mais estragado que o normal, por assim dizer, ou se isso é uma coisa mais sistêmica deste pedaço criminoso do setor de bebidas alcoólicas. Porque se for algo mais sistêmico, e aí sim a chance de o crime mais organizado mesmo estar envolvido é maior, né? Porque, enfim, atinge mais destilarias clandestinas, tem mais braços, manda para outros estados e coisas assim, os indícios de que tem uma organização criminosa mais forte por trás vão ficando mais óbvios, né? E se for este o caso, a situação é evidentemente mais grave, porque é muito difícil esse tipo de fiscalização nessa escala. Então, o Congresso hoje aprova uma medida dessa, a urgência, por enquanto, não aprovou a medida ainda, que a meu ver, absolutamente populista, né? É só para dar algum tipo de resposta e parecer que está trabalhando no caso. E por que eu digo isso? Porque se não melhorar os mecanismos de fiscalização, não adianta se aumentar a pena. Se não tiver ninguém preso para responder por isso, tanto faz se é 4 anos, se é 12 anos, porque o problema permanece. A história foi feita. Em 11 de setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão em regime fechado
pela tentativa de golpe de Estado. Com isso, o nosso documentário O Julgamento do Século ganhou um epílogo. Com depoimentos de autoridades civis e militares, juristas e políticos, o filme reconstrói o quebra-cabeças até a condenação de Bolsonaro e seus aliados. Com a apresentação de Flávia Tavares, roteiro de Sérgio Rodrigues e direção de Ricardo Rangel, essa é uma das maiores e, olha, melhores produções do meio. Se você já viu o documentário, assista ao epílogo. Se ainda não, assine o Meio Premium e assista a versão completa no nosso streaming.